A síndrome do refugiado é uma situação que se apresenta com dois conteúdos. Um que é um conflito de abandono. O outro é a existência de um conflito precedente na segunda fase, ou seja, na fase pós-conflito. Esta é uma condição realmente muito importante, porque muitas vezes ela é vista de forma desconexa e fragmentada, principalmente em situações que são bem importantes, como por exemplo uma situação de hospitalização, mesmo numa UTI. E portanto, o seu conhecimento é muito importante no sentido de trazer possíveis soluções e de forma rápida, eficiente. Isso se dá, como eu disse na primeira parte, do conflito de abandono, quando uma pessoa, por exemplo, é hospitalizada, se sentindo abandonada, se sentindo fora do seu ninho, separado dos seus entes queridos e com isso se sentindo nesta condição de abandono. A segunda condição é aquela de um conflito já em sua duração mais estendida, na fase pós-conflito, quando nós temos justamente reações, respostas que são complicantes em relação à presença do conflito de abandono que está na sua fase ativa. Nessa fase ativa do conflito de abandono, que também é chamada da síndrome dos túbulos coletores, isto se dá, portanto, a nível do rim, onde há uma retenção de líquido para que a pessoa tenha mais chances de sobreviver àquela condição vista de abandono. Isso faz com que haja o que nós chamamos de oligúria ou até anúria, ou seja, uma diminuição da produção de urina e às vezes até uma interrupção da atividade renal, entrando em uma cessação da produção de urina. Isto faz com que haja uma maior chance, por esta proliferação celular, de os líquidos serem retidos, garantindo assim uma maior sobrevivência. Só que esta condição da fase ativa deste tipo de conflito entra em conjunto com a fase pós-conflito, de um conflito precedente, qualquer conflito este, mas que tem na sua fase pós-conflito os fenômenos inflamatórios, quando há também a presença de edema. Então, justamente, esta condição conjunta de retenção de líquido da fase ativa da síndrome dos túbulos coletores e da fase pós-conflito de qualquer outro conflito precedente, mas na sua fase pós-conflito, pode gerar, então, esse aumento de edema, elevando a possíveis obstruções. Isso pode se dar, por exemplo, a nível do cólon, ou mesmo dos ductos biliares ou ductos pancreáticos. Esta é uma condição que também pode levar a várias outras interpretações que se dão, como eu havia dito, de forma desconexa, quando nós temos, por exemplo, uma soma de edemas, mas que acontece a nível de órgãos, onde já existe uma resposta biológica precedente, ou seja, por exemplo, um tumor, a nível de pulmão, de próstata, ou mesmo de outras regiões como útero, ou mesmo como pâncreas, enfim, ou mesmo fígado. Em todas essas outras localizações, nós temos essa possibilidade de se interpretar como um crescimento de tumor, em função justamente da retenção de líquido. No comando cerebral, isso também pode ocorrer, havendo então esta resposta a nível daquele centro de comando cerebral, onde também se faz presente a retenção de líquido. Numa caverna, ou seja, numa área já necrosada, vamos dizer, numa área onde já existe uma atividade, um tipo de resposta, onde houve perda celular, pode haver então esta retenção de líquido assemelhando-se a um cisto, formando-se efetivamente um cisto e que pode se romper. Nós temos também a possibilidade de que isso possa ocorrer em nódulos pré-existentes, dando também uma impressão de outros tumores em crescimento. Então, é muito importante que haja esse tipo de conhecimento para que nós possamos interpretar adequadamente as situações que se apresentam e às vezes num nível crítico, como eu disse, numa situação de internação hospitalar, mesmo de uma UTI, onde os diagnósticos são feitos e que podem, pelo choque diagnóstico, trazer um comprometimento da situação que torna ainda mais grave a situação, esta da síndrome do refugiado. Nós temos na segunda fase, ou seja, na fase pós-conflito, da síndrome dos túbulos coletores, já então um movimento que é de retorno à enurese, como nós chamamos, ou seja, de retorno à função urinária normal.
Então, podem haver, por exemplo, muitos suores noturnos, a pessoa pode passar a urinar bastante, o que é um bom sinal, indicando então que o conflito de abandono foi resolvido, que está em resolução. Esta é uma condição aquela que pode ainda ter uma complicação importante justamente na epicrise do segundo conflito, aquele conflito precedente a qualquer outro conflito, e ainda uma condição pré-existente da síndrome dos túbulos coletores, ou seja, do conflito de abandono, e que pode então culminar numa condição bastante grave, ou seja, a epicrise desta condição pode até mesmo ser fatal, com obstruções, com efusões, como por exemplo no caso do pericárdio, ou mesmo do peritônio, ou mesmo da pleura. Então, é interessante como, ao mesmo tempo, nós temos situações bem graves que podem colocar em risco a vida, mas, ao mesmo tempo, informações imprescindíveis para que nós, em conhecimento da situação, possamos ter aquelas medidas que trazem, então, uma perspectiva de resolução e, assim, preservando melhor a vida, além de trazer conhecimento, compreensão, clareza do que se passa.